Olá, bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente, o seu podcast para quem sabe que a vacina salva vidas e que a Terra não é plana. Eu sou Gabriel Benamor e comigo, lá de Lisboa, está Rafael Lima. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite. Boa tarde. Então, Rafael, dessa vez o seu cachorro comeu seu dever ou você leu o livro que prometeu? Li o livro que prometi e eu não tenho cachorro, então isso jamais aconteceria. Tá certo, então. Bem, eu também li o livro que eu tinha prometido, né? O Galveias, livro de José Luiz Peixoto. E qual era o seu mesmo? O meu, deixa eu dar uma cola aqui porque eu esqueci o título. O meu é Isso Que Eu Faço, Uma Vida de Amor e Guerra, da Lindsay Addario, uma fotógrafa de guerra. Você quer começar aí, Rafael? Pode começar. Primeiro, os mais velhos, como você é bem mais velho que eu, tem a preferência. Um total de, não sei, 13 meses, talvez? Não, menos. Uns 8. Então tá, então primeiro os mais velhos. Bem, Galvez, o romance do José Luiz Peixoto, ganhou o prêmio Oceanos em 2016. Bem, Galvez é uma vila... Conferiu no Wikipedia ou tá confiando na minha fonte do podcast Não, passado? conferi no Wikipedia. Ah, tá. Conferi no Wikipedia. Dessa vez eu Imaginei. pesquisei. Bem, Galvez é uma vila no Alentejo. Segundo a Wikipédia também tem 1.000 habitantes atualmente. Mas o livro se passa entre janeiro e setembro de 1984. Ou seja, na época devia ter menos ainda de 1.000, né? Ou não, né? Que Portugal acho que Ou não? Portugal tem natalidade decrescente, então se bobear tinha mais gente naquela época. A terra do meu avô, em 1935, tinha a mesma quantidade de habitantes que tem hoje. Então, são 280. Opa, quase uma Singapura aí, um tigre asiático aí, dentro de Portugal. Bem, então, falando aí do livro, né? O livro, metade do livro se passa em janeiro de 84 e metade do livro se passa em setembro de 84. E o livro começa com um meteorito, né? Ele não usa essa palavra, né? Mas ele descreve que cai um objeto do céu, enfim, e acorda toda a vila com uma explosão. E bem, e esse meteorito deixa a cidade com um cheiro de enxofre, que vai estar presente no livro inteiro, né? Uhum. Então, assim, esse é o primeiro capítulo, né, do meteorito, e depois ele vai fazer, Rafael, aquilo que a gente já comentou sobre a Castle McCullers lá no primeiro episódio, O quê? que vai narrando um pouquinho sobre cada ponto de vista de um morador, assim, né? Cada Sim. capítulo vai ser sobre um morador dali de Galveias, mas vai avançando a história conforme vai narrando a história de cada pessoa, de cada morador daquela vila, né? Esse é um recurso meio arriscado, né? Eu acho, porque se você errar a mão num dos personagens, o livro vai ficar ruim, pior, né? Assim, você vai ler e falar, pô, essa parte tá chata, tal, Mas eu achei que ele conseguiu fazer isso bem, assim, acho que ele consegue manter o interesse durante o livro inteiro, né? Você não tem, nenhuma parte assim que desanime você a parar de ler. E aí ele vai girando, Rafael, só que esse enxofre, né, que tá ali no cheiro da cidade ali o tempo todo, né, inclusive ele comenta que o pão passa a ficar com cheiro de enxofre, né. Uhum. Tem lá o personagem que a mãe dele faz pão desde que ele era criança, e depois a esposa aprende a mesma receita e tal, e do nada, depois do meteorito, ele reclama que o pão tá com um gosto azedo, né, que seria o do enxofre do meteorito. Do meteorito. Então, quando eu peguei esse livro, eu li a sinopse dele, eu achei que ia ser aquela coisa meio Cinema Paradiso, sabe? Sim. Daquela vila no interior onde tudo é uma merda, mas tudo é maravilhoso. Nada acontece, mas tudo é interessante. Exatamente. Mas não é, até porque não tem essa pegada autobiográfica mesmo, né? Não é um livro em primeira pessoa, né? Não tem essa pegada. É realmente sobre os personagens, sobre os habitantes ali da vila, e o José Luiz Peixoto, nenhum personagem inspirado nele tá envolvido nisso. Então, Rafael, ele vai fazendo esse capítulo, tem capítulo sobre, por exemplo, o carteiro, sobre o padre, sobre, enfim, a professorinha, que é o meu capítulo preferido do livro, né? Que eu acho que resume bastante o livro, que
apesar de ser uma vila pequena no interior de Portugal ali, né? Aham. Lugar árido. Aliás, esse é um detalhe importante do livro, né? Cai o meteoro. Logo depois do meteoro tem uma tempestade de dias, assim, fica chovendo durante uma semana. E depois, quando o livro avança para setembro, ele conta que ficou sem chover esses 9 meses, assim. Depois da tempestade, ficou 9 meses sem chover. Faz sentido, que aqui em Portugal de abril, maio pra frente, um abraço. Não chove. Menos quando eu tive aí em maio, né? Eu tive aí no mês de maio, em 2016, talvez. Quando você vê aqui, choveu. Choveu durante 9 dias e estava em maio. Mas maio já É, costuma parar e depois só volta a chover lá para outubro. Fica um período de seca. Inclusive os incêndios aqui são muito por causa disso. é bom saber que durante 2016 foi um ano bom para Portugal, porque eu estava aí. Levei a chuva. Então, voltando a falar do livro, né? Depois da previsão do tempo. O capítulo que tem a professorinha é o capítulo que eu acho que resume melhor o livro, porque tem, apesar de ser uma vila no Alentejo, tem a história envolve parte de violência, inclusive, né? Desentendimentos ali até entre irmãos, entre pessoas da mesma família, acidente de moto, enfim, acontece de tudo no livro. E no capítulo da professorinha já começa com a sala de aula destruída, né, e com o cachorro morto dentro da sala e ofensas para a professora escritas no quadro, né, para ela ir embora da cidade. Aí você fica sabendo que a professora é uma menina de 23 anos, que a grande ofensa que ela fez aos moradores daquela cidade foi tentar alfabetizar os adultos, né? E aí ela Sim. entregou panfletos. E para entregar panfletos ela entrou no bar, e no bar só tinha homens, e ela uma moça solteira num bar cheio de homens, aquilo foi um absurdo. Ela ia se dar bem no Brasil, né? Que ofende pessoas que quiseram alfabetizar adultos, né? Pois é, tá aí Paulo Freire aí, né? É, Ela, em Portugal tá vendo, daí já sabemos de onde a gente herdou essa intolerância aí, pode ser. contra É alfabetizadores uma aí. opção. É o nosso sangue português aí. Bem, e outra coisa assim que eu posso falar também desse livro é que ele pega realmente assim a linguagem da região ali, né? Então, realmente, por exemplo, eu fiquei umas páginas para entender que cachopos eram meninos, né? Uhum. Então eu ficava lendo aquilo, cachopa, cachopa, e eu ficava, Parece nossa, uma que comida, né? tal aí? É. Aí depois de um tempo eu percebi que eram as crianças. Mas, assim, numa escala Guimarães Rosa, assim, de regionalismo, eu diria que ele está no nível 2 assim. Ah, Não é nada que vai atrapalhar a leitura de você não perceber, no sentido de entender como ele usa no livro. sim, sim. Aqui em Portugal eu demorei a perceber que perceber era entender. Bem, então é isso que eu tenho a falar, basicamente, do livro Galvégios, de Zé Luiz Peixoto. Livro que eu indico, mais do que o da semana passada. Livro da semana passada que ganhou o prêmio Jabuti, né? A gente Pois é, foi ver isso. a gente esqueceu de comentar isso, né? E mesmo assim não agradou tanto quanto parecia. Vou contar uma Você diria história que o oceano é maior do que um jabuti? fisicamente. Diria que não. Rapaz, eu acho que, pelo menos na duração da cerimônia, o Jabuti ganha de todos, né? Ganha do Oscar, ganha do Porque o Luciano, Jabuti ganha... é basicamente um Oscar, Eu, né? São 600 rapaz, categorias. eu acho que o E Prêmio Jabuti começa numa segunda-feira. melhor conto até 20 anos, melhor conto até 40 anos, melhor livro de ficção, melhor livro de biografia, melhor livro de não sei o quê. Mas é bom porque acaba que valoriza um pouco todas as categorias, né? Porque tem Mas categoria de livro que fica sempre esquecida, nunca vai ganhar um prêmio importante porque não se encaixa nas premiações. Eu acho bom por isso. É bem democrático. Mas eles estavam tentando reduzir, até tiraram o prêmio de ilustrador, que gerou Gerou uma polêmica. polêmica sobre isso. Eu não sabia disso. Mas enfim, deixa eu te contar uma história curiosa do José Luiz Peixoto, que Conte, tô passou comigo aqui curioso. na Feira do Livro.
Aqui em Portugal, em final de maio, início de junho, costuma não, sempre tem a Feira do Livro aqui em Lisboa. E eles chamam vários autores para fazer tarde de autógrafos, para palestrar, falar sobre o próprio livro, lançamento, e o José Luiz Peixoto estava lá, se não me engano, quando ele lançou O Caminho Imperfeito, eu acho que é o penúltimo livro dele, que eu acho que ele lançou esse ano agora, que é o Autobiografia, né, que é sobre o Saramago. Eu não... Esse livro Autobiografia vem na tag. Ah, é esse mesmo, exato. Mas ele estava lançando outro, acho que é O Caminho Imperfeito, o livro que se passa na Tailândia, alguma coisa assim, eu não li. E eu fui lá para ele autografar alguns livros meus, inclusive o Galvé, acho que eu ainda não terminei de ler, mas tinham alguns outros livros que eu tinha dele também. Eu nunca vi um autor dar tanta atenção para os leitores. Ele sentava é sério, ele sentava com todos pelo menos uns 10 minutos e perguntava: você conhece a história do livro? Você sabe, já leu não sei o que você leu, o que você conhece? Você é da onde? E você mora onde? Você está aqui em Portugal há quanto tempo? E você isso, e você aquilo? E ele fazia praticamente uma entrevista com os leitores dele. Por um lado foi ruim, que eu fiquei uns 45 minutos em pé ali esperando, mas por outro lado foi interessante assim, ver a atenção dele com quem estava ali para... Porque às vezes você tem vontade, né, de querer saber um pouco mais sobre... E ele contou, falou sobre o livro, falou da foto da capa que ele tinha tirado e que não sei o quê. Achei... O meu recorde foi com a Maria Valéria Rezende, mas não foram 10 minutos, foi menos. Mas também ela conversou comigo, perguntou o que eu achava do livro, qual era o meu preferido, se eu lia sempre os livros dela. Isso... E na época eu tinha lido acho que só 2 só. Eu tinha lido O Vasto Mundo e o 40 Dias e aí eu tive que dar um embromeixo ali com um pouco que eu sabia para responder as perguntas dela. Mas é isso, já divagamos além da conta. Acabou, né? Seu livro... Já falei tudo, já falei que é bom, já falei que indico. Então, Galvéias, leiam. Galvéias de José Luiz Peixoto. Recomendado. Beleza. Bom, o meu é da fotógrafa Lindsay Addario. É isso que eu faço, Uma Vida de Amor e Guerra. Lindsay Addario nasceu nos Estados Unidos e cobriu vários conflitos pelo New York Times, pela National Geographic, para Time. E morou muito tempo na Turquia, passou muito tempo no Iraque. E ela foi uma das primeiras mulheres a conseguir cobrir ali o Talibã no Afeganistão. E o livro dela é a biografia dela, né? Basicamente, tem uma parte inicial ali sobre a vida, a infância dela, até ela chegar como fotógrafa, que ela não se prolonga muito, o que eu acho magnífico, porque... Você está lendo a biografia de alguém que você conhece para ler sobre o que ela fez, né? Não necessariamente pelo que ela fez quando criança, porque criança... Criança fez cagada, se a né? pessoa fez o que toda criança faz, joga no joelho, chorou... Se a criança não for Shirley Temple, não tem muito o que contar da vida da criança, ou Dom Pedro II, alguém que tenha feito alguma coisa Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, alguém que tenha feito alguma coisa quando criança. Então ela passa bem en passant por essa parte. E depois ela já vai para o trabalho em si. Ela cobriu o Afeganistão, o Talibã, e uma coisa interessante que ela faz no livro é mostrar como é difícil, sendo mulher, cobrir esse tipo de conflito, esse tipo de pauta, né, que ela foi destinada a cobrir, que ela sempre quis cobrir, que ela viu que ela sentia a necessidade de mostrar para o mundo o que aquelas pessoas estavam passando naqueles lugares que você não fazia ideia do que era. Então eu separei alguns trechos aqui interessantes sobre a vida dela, e principalmente nesses países árabes, onde ainda é mais complicado para a mulher poder entrar. No Talibã, então, nem se fala, né? A mulher não pode nem ler no Talibã. Tem um trecho aqui que ela fala da dificuldade mesmo de simplesmente de andar com a máquina de fotografar. Ela conta aqui:
Primeiro ela começa falando como ela tentou a viagem, e ela continua explicando. Eu não sabia como conseguir aquela viagem. O único corpo governamental era o Talibã e quase todas as embaixadas e diplomatas estrangeiros haviam deixado o país. Eu era uma americana solteira que pretendia fotografar civis. No Afeganistão, as mulheres não tinham permissão de sair de casa sem um guardião do sexo masculino. Fotografias de quaisquer seres vivos eram ilegais. De acordo com o famoso Hadith, o profeta Maomé disse: todo aquele que reproduzir imagens irá para o fogo. E para cada imagem que ele tiver feito, lhe será criada uma alma que será punida no fogo. Ou seja, uma mulher, na época ela tinha 20 e tal anos, acho que 27, no Afeganistão, basicamente sozinha, tendo que fotografar no lugar onde o principal livro religioso do lugar dizia que quem reproduzisse imagem de alguém iria para o fogo, ou seja... Não só ela ia para o fogo, como a pessoa como que se deixasse fotografar também. A pessoa que se deixasse fotografar também iria. Então... Agora, uma dúvida aí, Rafael. Isso foi antes dos Estados Unidos entrarem no Afeganistão, então, né? Isso foi antes, isso foi em 2000. Porque ela vai lá antes e depois ela acaba que nem consegue vender direito, porque ninguém se interessava muito pelo Talibã, porque tinha saído de pauta. Como a imprensa ocidental sempre faz, né? Se não for em Paris ou em Nova York, as coisas interessam um pouco. Então, ela não conseguiu ir para frente com as fotos que ela fez. Não conseguiu ir para frente com essa determinada agenda, né? Depois ela acabou que publicou, mas mais lá para frente, depois ela teve que voltar lá para fazer mais coisa. E por outro lado, ao mesmo tempo... Só uma pergunta, então, de novo. Ela andava de burca no Afeganistão? Andava. Ela tentava fazer o mais próximo possível para uma mulher ocidental conseguir trabalhar e, enfim, não ser perseguida. Ela tinha que andar com um guia, então ela conseguia entrar em algumas famílias por conta desse guia que falava lá o idioma, o dialeto daquele determinado lugar, mas era bem complicado. E ao mesmo tempo que era praticamente impossível para uma mulher trabalhar no Afeganistão e fazer foto, tem um trecho aqui já mais para a parte que ela estava indo embora. Ela passou acho que 10, 15 dias no Afeganistão, nessa primeira viagem, né, em que ela conta uma espécie de como ela conseguiu desafiar o Talibã, mesmo que ali no privado, né, no íntimo dela. Voltei para o quarto desanimada com a perspectiva de só ter a leitura como opção para passar o tempo até adormecer. O silêncio era total. Tirei as roupas e fiquei nua na varanda do quarto solitário sob as estrelas. Uma mulher nua, a céu aberto, sob o regime talibã. Definitivamente um motivo para uma execução pública em uma sexta-feira no estádio de futebol. Então, ao mesmo tempo que ela lidava com esses problemas complicadíssimos, ela tentava, de certa forma, desafiar o regime de ficar nua na varanda sob o Talibã. Ela conseguia fazer isso porque não tinha luz no hotel a partir de determinada hora. Então era mais fácil. Depois que do 11 de setembro, o Bush invade o Afeganistão, aí as coisas realmente se complicam e mais para frente, em 2003, tem a invasão do Iraque. E no Iraque ela estava cobrindo uma manifestação contra os Estados Unidos, em que tinham bonecos do Bush sendo queimados, com Abaixo América, esse tipo de coisa. E isso é no Paquistão. Sapatadas, inclusive, né? Sim, mas aí foi nele mesmo. Isso. Quando ele deu a oportunidade. Primeiro era no boneco, quando ele apareceu por lá, ele foi pessoalmente. Isso era no Paquistão, inclusive, nem era no Iraque, mas foi mais ou menos nessa época dessa invasão do Afeganistão, e ela conta que o assédio que ela sofre cobrindo uma manifestação. Para você ver, algo inimaginável para um homem cobrindo a manifestação, como além de ela estar ali tendo que usar burca, que não é da cultura dela, tendo que, enfim, andar com um homem para traduzir, para poder falar com a população. E ela ainda sofria assédio e
Ela diz aqui, os paquistaneses sabiam que eu era estrangeira pelo simples fato de estar com uma câmera, trabalhando, invadindo o mundo masculino. Para eles, isso era o suficiente para merecer apalpadas em qualquer parte do corpo. Eles enxergavam as estrangeiras a partir do que viam nos filmes, com frequência pornográficos. Mulheres fáceis e disponíveis para o sexo casual. Tentei não fazer escândalo na frente dos meus colegas. Não queria que o fato de ser mulher determinasse se eu poderia ou não cobrir pautas no momento. Então continuei meu trabalho, ignorando as mãos bobas e os ocasionais apertões do meu traseiro. Ou seja, é uma situação Cara, que situação, né? é uma situação bizarra que parece normal. Obviamente ela generaliza aqui também, falando os paquistaneses, mas eram claramente os paquistaneses que estavam ali na manifestação, mas dá para imaginar que pode ser também isso pode se reproduzir para outras situações no país, que também tinha focos de Talibã em algumas regiões. No livro ela conta também alguns episódios no Iraque, que ela foi sequestrada e sofreu na mão de rebeldes, episódios na Líbia que ela também sofreu e quase morreu. Então o livro inteiro ela conta esse passo a passo da carreira dela, e ela mescla também com a vida pessoal, a dificuldade de encontrar um parceiro, de encontrar um namorado, de conseguir aproximar amantes dela, amante no sentido amoroso mesmo, não no sentido Sim. de amante. De homem casado. De homem casado. Tá sendo com homem casado. De aproximar parceiros dela por conta dessa profissão. E ela não consegue se fixar em lugar nenhum. Então, no livro todo ela questiona esse impasse na vida dela até que ela encontra um marido que também era correspondente da Reuters, com quem ela tá casada até hoje. Então ela fez toda a tour da invasão dos Estados Unidos, né, Rafael? Afeganistão, Iraque, Líbia. Onde os Estados Unidos estavam invadindo, ela estava junto, né? A carreira de fotógrafa internacional dela, assim, de renome, mais ou menos acompanha ali a partir do 11 de setembro, um pouquinho antes do 11 de setembro até hoje, né? Até hoje ela fotografa. Ela é uma excelente fotógrafa. Vamos torcer para ela não tirar o visto venezuelano, então, né? Porque aí a carreira americana também vai seguir para lá, né? Eu estou tentando achar aqui porque a Juliette Binoche, aquela atriz francesa, ela fez um filme... Chocolate? Não, moleque. Nem Ela fez chocolate. Ela fez chocolate, mas não é esse que eu vou falar. O nome do filme chama A Thousand Times Good Night, em inglês. Imagino que seja 1000 vezes boa noite em português. Se não foi alguém da década de 80 ou 90 que traduziu o título. Que é Então ia ser 1000 Noites do Barulho. Que é baseado na vida de uma fotógrafa chamada Rebecca, que enfim, tem essa tara por zonas de guerra, por cobrir zonas de guerra. O filme não é diretamente falando sobre a vida da Lindsay Addario, mas coincide muito ali o filme veio um pouco antes da autobiografia dela, então é um pouco a vida dela. Para quem quiser entender mais ou menos como é cobrir uma guerra, tem essa dica aí desse filme. E só para seguir o nosso momento cultural do Literalmente, tem uma outra dica de livro e filme de guerra, que é o Clube do Bang Bang, que é sobre 4 fotógrafos sul-africanos que cobriram ali o próximo do fim e depois do fim do apartheid, que tinha uma briga de tribos na África do Sul, e eles cobriram. Um deles até ganhou o Kevin Carter, ele ganhou o prêmio Pulitzer com aquela foto famosa do menino sendo meio que perseguido pelo abutre. E depois aquela foto, as pessoas questionam ele, se ele ajudou o menino, se ele não ajudou, o que ele fez. Passado um tempo, ele inclusive se mata com gás dentro de um carro. E essa foto foi meio que uma virada ali na vida dele também, para causar esses transtornos que ele tinha. Transformou ele, enfim,
fotógrafo super famoso e também numa pessoa super Sim, questionável, né? Ao mesmo tempo. uma pessoa questionável. Outro dos fotógrafos morre em conflito e um terceiro, acho que já no Afeganistão, perde as pernas, o João Silva. Tá, É um, eu sei qual é a foto, essa foto. Essa foto do Abutre é bem famosa. é bem famosa. Se você colocar menino Abutre Pulitzer, É. você vai saber qual é a foto. Tem um documentário também do Kevin Carter que ganhou ou concorreu ao Oscar de curta-metragem. Eu não vou lembrar o nome, mas... Várias referências nesse episódio. Sim, mas são rápidas. O livro é O Clube do Bang Bang, que é do Greg Marinovich e do João Silva, que são dois desses 4 fotógrafos que eu citei. Tem um filme também com aquele Ryan Phillip, que é bom. O filme é bom, é um pouco sem muita precisão ali do que está falando, mas é muito bom. E... Conheço um filme que tem um fotógrafo que consegue flagrar um assassinato. Se chama Janela Indiscreta, lançamento. Ah, tá. Achei que você estava falando do Blow Up. Não, já... Nem lembrei do Blow Up. Acho que o único filme de fotógrafo que eu lembrei foi o Janela Indiscreta. Janela Indiscreta. Calma aí. E tem um outro filme sobre fotógrafo de guerra, para quem se interessar pelo assunto, que se chama War Photographer. É sobre o James Nastway, que também cobria... Ele chegou a trabalhar junto com esse pessoal do Clube do Bang Bang e até hoje ele cobre conflito, um excelente fotógrafo. Vale a pena ir atrás também, é um documentário de 2001. Deve ter, acho que tem no YouTube. Certo, e Rafael, não tem filme daquele fotógrafo brasileiro não, que fotografava fotos de guerra, que no final era o cara pegava fotos dos outros. Caralho, lembra dessa história no passado? Eduardo Martins, Lembro, não era? eu não lembro direito, pois é. Essa história é uma das coisas mais bizarras. Perguntei pra você que com certeza você lembra melhor do que eu. Sim, eu lembro, era um fotógrafo, era um golpista brasileiro que roubava foto na internet, usava como foto dele de perfil a imagem de um surfista australiano, eu acho, era alguma coisa assim bem estranha. E ele cobria em Gaza, enfim, várias zonas, né, de conflito, Líbia, cobria, entre muitas aspas, né? E no final descobriram que o cara não existia, que ele roubava as fotos, invertia o ângulo da câmera, jogava as fotos no YouTube e foi fazendo carreira. Eduardo Martins, é isso mesmo o nome dele. E ele acabou sendo descoberto. Ele não mandava nenhuma mensagem direta no WhatsApp para quem tentava falar com ele ou contratar. Ele gravava e encaminhava a mensagem. Era um negócio profissionalíssimo, assim. Até que descobriram ele, que ele era um belo de um golpista. E tá aí. A foto que tem dele, na verdade, não é dele, é desse cara aí que não tem nada a ver com a história. Então a gente não sabe quem é essa pessoa. Esse Eduardo Martins. Mas é isso. Tá bom, né? Certo. Então tá bom, antes que a gente canse todas as pessoas que estão nos ouvindo, vamos encerrando por aqui. Lembrando sempre que a gente está no Facebook, Literalmente Podcast, estamos no Instagram também, só procurar Literalmente Podcast, estamos no Twitter, no @livrospodcast. Boa. E pra semana que vem, surpresa? Mande-nos uma mensagem. Surpresa pra semana que vem? Eu não sei o que eu vou ler. Surpresa? Não, você não está lendo aí o Thomas Bernhard? Então, eu tô lendo Thomas Bernhard, o livro é muito bom, mas eu não sei se eu vou terminar até semana que vem, que eu quero ler com calma, não quero ler correndo. Então... Eu também, então vamos ter que deixar aí... Vamos deixar no ar. Episódio de surpresa. Exatamente. Vamos deixar no ar, então. E, novamente, pedir para as pessoas aí, quem quiser... Enfim, participar aqui do nosso podcast, pode mandar pra gente o arquivo de áudio. Sim. Literalmente podcast@gmail.com. Pode mandar por Telegram também. Pra quem não gosta. Você vai ter que gravar o áudio numa fita cassete. Sim, mas a gente aceita. Ué. Eu ainda tenho o rádio aqui que toca cassete. Eu tenho também. Então estamos
altamente tecnológicos aí, com tecnologias da década de 70. É isso. Até semana que vem, então. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.